Boa tarde, querida família. Boa tarde a todos que estão nos vendo neste momento. Hoje vamos começar mais uma aula sobre a palavra de Deus e nós estamos falando sobre o assunto de que maneira que nós devemos amar as pessoas. E essa é a nossa segunda aula sobre esse assunto e que traz o título de hoje: Como tratar cada tipo de pessoa. Lembra que nas aulas passadas nós vimos que Deus quer que nós venhamos amar todas as pessoas, e amar é desejar o bem das pessoas, procurar fazer o bem para elas, né? E eu quero trazer aqui algumas atitudes que demonstram que nós amamos as pessoas, que demonstram esse nosso amor. A primeira atitude que eu quero colocar é cuidado, né? O que representa esse amor? É quando nós temos aí cuidado pelas pessoas. Vamos ver lá na Bíblia aonde diz isso. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. A Priscila deve ir para nós, fazendo um favor. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha aí. Então, ali é uma orientação para Paulo orientando a igreja que estava em Gálatas para que tenham cuidado uns com os outros, né? Levando a carga assim um dos outros. E a segunda atitude que demonstra esse amor pelas pessoas é a proteção. Deixa eu pegar um outro aqui. Proteção. Que está em Salmos 82, verso 3 ao 4. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Essa é uma orientação ali de Asaf, né, aos juízes lá de Israel, né, orientando a trazer aí a proteção àqueles que necessitam. E vamos colocar aqui como uma outra atitude também é o socorro. Devemos socorrer as pessoas. Está em 1 João 3, 17 e 18, né? Isso. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha, muito bem, obrigado. Agora, uma outra atitude que demonstra o nosso amor é a justiça. Provérbios capítulo 29 e 7, versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Então, o ímpio, ele não age com justiça, né? Já o justo, que somos nós, ele vai agir com justiça. E, por último, vamos colocar aqui o respeito. Que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Olha, honrar as pessoas, né? Ou aqui, respeitar as pessoas. Então aqui são atitudes que demonstram que nós amamos alguém. Lembrando que o amor, a gente representa o desejo que nós temos por outras pessoas, né? Isso é amor. E não por nós mesmos. Claro que primeiramente nós precisamos amar a nós para depois amar as pessoas. Então eu chamo isso aqui, ó, de guarda-chuva do amor, ó.
Ai, que interessante. Sabe por quê? Porque quando assim, por exemplo, a gente está na chuva, vamos supor que você está na chuva, usando lá o seu guarda-chuva, e você vê alguém que não está com guarda-chuva. Ou seja, essa pessoa vai se molhar. Quando você cede esse guarda-chuva para essa pessoa, você está tendo com ela um cuidado. E ao mesmo tempo você está protegendo ela e socorrendo ela para que ela não se molhe. E colocando ali, com o teu senso de justiça, você está procurando achar que é mais justo a pessoa estar ali protegida da chuva do que você, e respeitando a pessoa. Trazendo como na Bíblia diz, para a gente sempre considerar as pessoas. Paulo aos Filipenses ele fala, olha, considere as pessoas maior do que vocês. Então isso a gente demonstra aí que a gente está tendo aí amor pelas pessoas. Certo? Continuando, Deus ele nos criou para que nós venhamos viver em sociedade. Já lá em Gênesis, já no início da criação, Gênesis, se eu não me engano, capítulo 2, até quero ver aqui, capítulo 2, e o versículo 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim, não é bom que o homem viva, esteja só. Daí ele criou lá a mulher, né, para fazer aí companhia para ele, para ajudar ele. E daí surgiu a família, foram crescendo, foram criando as crianças, crescendo os filhos, né, e criou-se aí uma sociedade. O que é uma sociedade? Sociedade é um ajuntamento de pessoas que vivem juntos, né, e dentro da sociedade sempre vai ter as leis que regem, as leis de convivência, para que cada um ele consiga aí viver dentro de uma sociedade. E a primeira sociedade que as pessoas vivem, começam a viver, a primeira sociedade é a família. Primeira sociedade é a família. E a família é que vai educar e orientar de forma que essa pessoa ela esteja preparada para viver nas outras sociedades. Que a próxima sociedade que nós vamos viver é a escola. Uma criança nasce, né, numa família, vive ali com seus irmãos, com seus pais, e aí ela se desenvolve, e logo já começa, né, a ter que ir para a escola. Para viver nessa nova sociedade. Lembrando que o ensino mais forte para reger uma criança ou uma pessoa, ela tem que vir da família, né? E aí esse ensino que vai refletir a educação, a convivência dela, que vai refletir nas outras sociedades. Outra que nós podemos colocar, a próxima sociedade, para quem é cristão, vai frequentar uma igreja. Vai conviver com outras pessoas ali também na igreja. E o próximo, que ele vai ter trabalho. Tudo isso vai desenvolver com que essa pessoa ela aprenda a viver em sociedade, a conviver com pessoas diferentes no mundo, que é, né, essa grande sociedade. Dentro do mundo nós temos aí cada país, cada estado e cidade, que são sociedades onde a gente convive com pessoas de todos os tipos, de todas as maneiras, né? Então a criança ali se desenvolve dentro da família e vai vivendo
aí com as outras sociedades. Então o ensino que ela recebe aqui na família, ela precisa ser um ensino mais forte, porque é daqui que vai refletir a convivência dela com as outras pessoas, dentro, na escola, na igreja, no trabalho. E não pode ser ao contrário, né? Não é a escola que vai trazer um ensino para ela conviver com a família, ou a igreja que deve ensinar como essa pessoa deve viver com a família. Não totalmente ao contrário, porque cada uma dessas sociedades, elas representam um tipo de ensino diferente. Porque aqui na família, que a criança ela vai aprender os valores, a educação, no sentido de como tratar as pessoas, e aí ela vai agir com as outras pessoas. Por exemplo, a escola não tem a obrigação de trazer uma educação comportamental para uma criança, né? A escola, ela tem ela vai trazer um tipo de ensino que é um ensino científico, ciências, para a criança ali, não uma educação comportamental. A igreja, ela é um lugar onde o objetivo dela é que as pessoas elas aprendam a viver a comunhão e venham a ser fortalecidas espiritualmente. Então, o papel da igreja também não é educar o filho, trazer uma educação no sentido comportamental. Claro que, de fato, ela vai trazer aqui um ensino ali que vai mudar a vida das pessoas, seja criança, seja um adulto, né, que vai para a igreja ali. Mas não é o papel da igreja trazer esse ensino de comportamento que deve ser desde criança já ter aprendido lá na família. E aí, muitas vezes, a igreja, né, quando há essa deficiência, né, a pessoa não nasce num lar cristão, a igreja ela contribui nesse sentido também, mas não é o correto, né? E o trabalho é trabalho. Você vai ter ali uma convivência com as pessoas profissionalmente. É um ambiente profissional. Então não tem como objetivo de trazer uma educação. Então dentro disso aqui nós entendemos que as pessoas elas vão viver, Deus criou nós para nós vivermos dentro de uma sociedade em que nós vamos se relacionar com tipos diferentes de pessoas. Umas profissionalmente, outras com os nossos irmãos na fé. Você vai na escola, ou quem faz depois uma faculdade, vai ali também ter ali um relacionamento com pessoas que diferem da fé dela, diferem da educação dela, né? E a gente precisa aprender a viver nesse sentido. Então, nós temos que amar, dentro da família, que ela vai aprender a amar essas pessoas dentro dessa sociedade, ok? Então, o que nós estamos falando no assunto de hoje é que como nós vamos tratar cada tipo de pessoa. Então, nós vemos que nós vivemos já dentro de sociedades diferentes, a tua família é diferente muitas vezes da igreja, é muito diferente que as pessoas estão na escola, é diferente das pessoas que se convivem no trabalho. E a gente tem que tratar todas essas pessoas com amor. Ou seja, com todas essas pessoas nós precisamos buscar o bem delas, fazer o bem para elas, desejar o bem delas. Mas as pessoas são diferentes umas das outras. Vamos, para nós entender um pouco isso, veja só, Deus ele já nos criou diferentes um do outro. Primeiro, ele criou dois tipos de pessoas, ou melhor, dois indivíduos diferentes de si, que é a mulher e o homem, no caso, o masculino e o feminino, que já diferem-se entre si. Certo? Dois gêneros. E aí, pela lei de Deus, o homem e a mulher se unem e formam uma só carne, que a Bíblia diz, né, que é o casal.
Então, através disso, nós vamos ter lá, depois que o casal se une, vai nascer as crianças, foi como começou, vai nascer as crianças, e aí nós fomos criando a sociedade. E a sociedade em qual nós vivemos, o mundo em qual nós vivemos, ela é feita por diferentes tipos de pessoas. Nós não vamos tratar as pessoas todas da mesma maneira. Tanto que assim, o tratamento muitas vezes que nós damos para um homem e para uma mulher é diferente um do outro. Né? Eu sendo homem, eu vou tratar o homem de uma maneira. Eu sendo homem, vou tratar uma mulher de uma maneira diferente. E é isso que nós precisamos entender. Então aqui, nós tendo gerado essa sociedade, nós vamos ter na nossa sociedade crianças. E é uma obrigação nossa, como cristão, termos pelas crianças um cuidado e a proteção. Mesmo que nós não venhamos ser o quê? Deixa eu colocar melhor aqui. Responsáveis por isso. Os responsáveis, né? Os pais ou os responsáveis pela criança. A maior obrigação com as crianças, quem tem a maior obrigação, claro que é os pais. É os pais que têm a obrigação de educar uma criança, de prover para uma criança, de dar um lar, uma estrutura para uma criança. Mas cai sobre nós, como cristãos, sobre todos nós, o cuidado e a proteção dessa criança. Mesmo quando ela tiver os pais. Então, quando nós vemos uma criança mal cuidada, sem proteção, é nosso dever proteger essa criança. E isso é nosso dever até de repente, denunciar ou tentar resolver um problema quando os pais não cumprem esse papel, que é de proteger e de zelar pela criança. Então, a gente não pode, como cristão, estarmos ali alheios a isso. Né? Ver uma situação de vulnerabilidade de uma criança e não proteger ela, e não cuidar dela. Então isso, quando nós deixamos de fazer isso, só demonstra que nós não cumprimos a palavra de Deus, que é cuidar, né, das pessoas, cuidado e proteção. Lembrando que também dentro do guarda-chuva ali do amor, a gente tem o respeito, que a gente deve respeitar as crianças. A gente tem ali também a justiça de fazer o que é certo, de socorrer, né? Mas o que mais pesa sobre as crianças, o tratamento de nossas crianças, é cuidado e proteção. Aí nós vamos ter outro tipo de pessoas também aqui. Eu vou colocar aqui jovens, incluindo adolescentes e jovens aí que maiores de 18 anos aí que tem ali uma forma diferente de viver. Os jovens, eles estão no momento de descoberta, eles estão ali no momento de viver aquilo que eles aprenderam. E estão se desenvolvendo dentro de uma sociedade para se identificar com aquela sociedade em si. Então, já como são pessoas maiores que conseguem cuidar sozinhas, se proteger sozinhas, a gente já não tem mais essa prioridade em cuidar ou proteger. E aí, o que mais nós precisamos ter pelos jovens é o respeito. É uma das coisas que mais é forte nessa idade, respeitar as ideias dos jovens, respeitar a forma como eles pensam. Isso demonstra o que a gente ama eles. Uma das coisas muito importantes
que a gente deve fazer em todos os sentidos, independente de idade, é a gente ter isso aqui, ó, a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, uma das coisas que a gente deve sempre fazer, quando a gente vai respeitar o outro, é se colocar no lugar do outro. E, para quem é mais velho, por exemplo, quem já não é jovem, é a gente lembrar de como nós éramos jovens. Quando nós éramos jovens, como a gente pensava, como a gente agia, e aí a gente consegue respeitar. Lembrando, voltando aqui, a gente vai tratar um jovem, um rapaz, diferente, por exemplo, de uma menina. Vou dar um exemplo. Se você tem lá os seus amigos jovens, os rapazes, né? Tem os seus amigos jovens. Você pode ir na casa, por exemplo, do seu amigo, onde o seu amigo está sozinho, né? Só está ele. Você pode estar lá, você que é homem, com outro homem ali dentro de uma casa sozinho, tranquilo, tendo ali seu momento de amizade. Já é uma coisa que você não pode fazer com uma menina. Então você vai tratar diferente. Eu vou na casa do meu amigo que é homem. Vou estar no mesmo ambiente com ele sozinho, não tem problema nenhum. Os pais não estão lá. Já não é o mesmo tratamento que você pode fazer com uma menina. Chegar na casa da menina, estar na casa dela enquanto ela está sozinha. Então isso não é respeitar a pessoa pelo fato dela ser diferente, né? Então aí que a gente tem que tomar o cuidado. A gente tem amizade com pessoas, independente do gênero dela, sim, vai ter, mas a gente vai tratar diferente cada um, respeitando cada um com a sua particularidade. Então é uma das coisas que a gente sempre tem que olhar. A gente nunca vai tratar as pessoas, todas as pessoas, da mesma maneira. Por exemplo, uma criança, nós temos lá uma criança. A gente deve cuidar e proteger uma criança, mas quando ela está sobre o cuidado do pai e da mãe, é responsabilidade exclusivamente do pai e da mãe de cuidar e proteger daquela criança, e orientar. E a gente pode sim fazer quando a gente vê que os pais falham nesse cuidado de proteção ou quando os pais estão ausentes. Então não é muitas vezes nossa responsabilidade de educar uma criança, que não é nossa. É de querer educar a criança, sendo que a educação que ela recebe muitas vezes é diferente no lar. Tá? Da mesma forma, por exemplo, a gente é homem. Vem uma criança que precisa que a gente leve no banheiro, por exemplo. Se eu sou homem e o menino é um menino, não tem problema. Eu vou levar lá no banheiro masculino e tal, já diferente que eu não posso fazer com uma menina. Já é um cuidado e uma proteção diferente. Tem coisas que não cabe a gente fazer nesse sentido. Então, passando rapidamente, nós temos outros tipos de pessoas que nós devemos também tratar de forma diferente. Por exemplo, solteiros. Já até vou colocar aqui, e casados. O tratamento que nós damos para alguém que é solteiro é diferente de um casado. Ou não tem diferença? Tem muita diferença, né? Então, os solteiros, que podem ser jovens, podem ser pessoas já mais adultas, né? Mais maduras em si, pode ser uma pessoa já, um ancião mesmo, um idoso, isso é independente. A gente vai tratar as pessoas, sempre até vou colocar com esses dois aqui também, o que mais vai pesar aqui sobre eles é o respeito por cada uma dessas pessoas, mas a gente vai ter um tratamento diferente. Por exemplo, se eu sou um rapaz solteiro e eu vou me relacionar, ter amizades com
pessoas solteiras é uma coisa diferente de eu ter amizade com pessoas casadas. E ao contrário também. Eu sou casado e tenho amizade com pessoas que são solteiras. Por exemplo, um solteiro, ele não tem responsabilidades no lar. Não tem uma mulher que tem que dar satisfação. Quando a gente é casado, vou colocar casado aqui, você e a sua esposa, a gente deve tratar com respeito a sua esposa e não viver como solteiro. Que é avisar ela quando vai sair, né? Sempre estar informando nesse sentido. Então você não tem a mesma liberdade de um solteiro. De sair sem avisar, voltar a hora que quiser, sem dar algum tipo de satisfação. Então, é aí que mora a diferença. Então, eu como casado não posso viver como se fosse um solteiro, e eu, sendo solteiro, não posso, deve tomar o cuidado quando eu vou se relacionar com pessoas casadas também. Por exemplo, o solteiro, ele está no momento que ele pode se relacionar lá com o sexo oposto, momento para arrumar uma namorada. Então eu posso chegar e conversar com qualquer mulher que eu quiser, certo? A mulher também, com qualquer rapaz que eu quiser, eu vou conversar para a gente ter esse tipo de relacionamento. Já com o casado, a mulher casada, eu já não posso também fazer isso. Ir lá na casa da mulher casada e tentar ter aquela mesma conversa que eu teria com uma pessoa solteira. Então é diferente o relacionamento que nós vamos ter um com o outro. Outro que eu vou colocar aqui, viúvos. E viúvos, o que mais eles precisam, a maioria dos viúvos, eles precisam ali de socorro. Tanto que a Bíblia, ela nos orienta a gente sempre olhar para a necessidade dos viúvos. Principalmente, geralmente viúvo já é alguém de uma certa idade. Nós pensamos já numa pessoa idosa, mas pode também ocorrer de não ser uma pessoa idosa, mas, por exemplo, é uma viúva. Só tinha um marido que trabalhava, só o marido sustentava a casa. É muito importante a gente, quando conhecer alguém viúvo, ver se ele não precisa de alguma coisa. Não tem necessidade no seu lar. É a forma da gente amar, socorrer. Se é uma viúva, por exemplo, com certeza tem muitas coisas que precisam fazer em casa, que antes era o marido que fazia, agora não tem quem faça. Né? Para quem é o homem, por exemplo, é importante ir lá e socorrer aquela viúva, ajudar em algumas coisas que tem em casa. Claro que quando sempre a recomendação, por exemplo, se é uma mulher viúva, já é uma orientação e você é casado, é importante ir você e sua esposa, né, para ir lá ajudar essa viúva, socorrer, ver se ela não tem alguma necessidade de casa, ver se não precisa fazer alguma coisa dentro de casa, limpar carpir o terreno, fazer alguma coisa que geralmente ela não sabe fazer. A mesma coisa os homens. Né? Às vezes é viúvo e às vezes já é de uma certa idade, precisa de alguma ajuda. E é importante nós, como os cristãos, sempre estar olhando para as pessoas nesse sentido. Outro tipo de pessoa que a gente pode colocar aqui é os doentes. A Bíblia nos orienta também a gente sempre estar de olho, porque os doentes eles precisam de cuidado e de proteção. E muitas vezes acontece de ele não ter quem da família cuide dele. E é nossa responsabilidade como cristão socorrer, ajudar os doentes. Tanto que isso nós vamos ver na última, uma das últimas aulas da série nossa,
sobre o que eu preciso fazer para ser salvo. E isso aqui Deus vai cobrar no final. Uma das coisas que Jesus fala, eu estive doente e foste me visitar. Então, nós não devemos, nós vamos tratar cada tipo de pessoa de uma forma diferente. Às vezes, ela precisa de um tratamento, um cuidado diferente, e não são todas que nós vamos tratar da mesma maneira. Mas sempre debaixo daquele guarda-chuva do amor, né? Que é respeitar todas as pessoas, dar foco naquilo que a pessoa precisa. Se ela precisa de cuidado, de proteção, se a gente precisa só ter uma comunhão de respeito, de orientação, se a gente precisa de fato socorrer aquela pessoa, ou procurar fazer algo que é justo. Os idosos, eu vou colocar, eu coloquei aqui, não coloquei, o último é os idosos, né? Tava esquecendo aqui, ó. Por último, a gente vai ter os idosos. E os idosos são os que precisam bastante de cuidado. Lembrando que se Jesus não vier antes e nós não morrer antes, nós vamos ficar idosos também, os jovens, né? E aquilo que o mundo ele vai mudando rapidamente, vai se atualizando, e os idosos, eles já não têm mais aquela facilidade com a tecnologia, eles já não têm mais a mesma energia para fazer as coisas, então não tem a mesma força, e aí precisa dos mais jovens. Lembra que é como que nós podemos colocar? É um ciclo. Né? Nós nascemos, somos ali bebê, crianças, precisamos do pai e da mãe para nos cuidar, para nos alimentar, para nos proteger, para nos cuidar de nós, porque nós não temos a capacidade de fazermos isso sozinhos. E a partir do momento que nós somos bem cuidados, nós nos desenvolvemos, nos tornamos adultos, pessoas saudáveis, e aí esse momento é o momento de nós ajudarmos as pessoas idosas, que nós vamos também chegar nesse ciclo. Então é um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo do bem. Eu sou ajudado quando sou criança, para se tornar um adulto saudável. Quando eu sou saudável, eu preciso ajudar agora os idosos, os nossos pais, ou até qualquer outras pessoas que não fazem parte da nossa família. Nós devemos cuidar e proteger crianças e idosos. Crianças e idosos, nós devemos protegê-los. Protegê-los, porque eles não têm chega um momento que eles não têm a capacidade de se protegerem sozinhos. Então nós temos que lembrar sempre disso. Que nós temos que tratar cada tipo de pessoa. Claro que a gente não vai entrar no detalhe aqui, esmiuçar como que nós devemos agir com cada tipo de pessoa, mas nós temos que ter esse cuidado de sempre olhar, vou tratar todas as pessoas da mesma maneira? Não. Primeira coisa que eu vou olhar, que a mulher, ela deve ter um tratamento diferente do homem. Dependendo se eu sou homem, a forma como vou se relacionar com outro homem é diferente da forma como vou se relacionar com a mulher. Eu sendo mulher, eu vou tratar o homem de uma forma e com a mulher eu vou tratar de uma maneira diferente. Não é igual. Sempre dentro do guarda-chuva, vamos lembrar aqui do guarda-chuva do amor, sempre a questão, lembrando do cuidado, da proteção, lembrando da justiça, do respeito, do socorro. Isso nós devemos fazer para todas as pessoas, mas a forma como vamos lidar com isso é diferente com todos esses tipos de pessoas, com o jovem, com o solteiro, com o casado. O fato de eu ser solteiro já muda quando eu casar, né? Quando ser viúvo já é diferente, né? Se tiver doente já tem um tratamento diferente, se é um idoso é um tratamento diferente. Mas nós devemos cuidar de todos.
Nós devemos estar, todos esses tipos de pessoas, eles devem estar debaixo da nossa proteção como cristão. Gente, só lembrando de uma coisa, para nós finalizarmos aqui, lembrando que o amor nós devemos a todas as pessoas, reforçando aqui, a todas as pessoas, o cuidado, a proteção, a justiça, a todas as pessoas. Mas nós temos que sempre lembrar de uma coisa também, e a Bíblia nos orienta nesse sentido. O amor, rapidamente, só lembrando aqui, que nós devemos amar Deus primeiro, acima de todas as coisas. Né? Acima de todas as coisas é Deus. E o nosso próximo como a nós mesmos. Só que nós devemos também, no nosso amor nós temos que ter prioridade. Prioridade. Olha só, então nós já entendemos que Deus está em primeiro lugar, certo? Primeiro vem Deus. Então, se a nossa família ou qualquer outra pessoa atrapalha o nosso relacionamento com Deus, nós devemos dar prioridade a Deus. Mas se a família está dentro do padrão de Deus, está dentro daquilo que Deus deseja para nós, isso não vai atrapalhar, né, nosso relacionamento com Deus. Nós estamos dando prioridade para Deus e ao mesmo tempo as pessoas e a família. Só que, olha só, olha o que diz ali em Mateus, né, que reforça isso, Mateus capítulo 10 e versículo 37, ele diz ali que nós devemos priorizar o amor de Deus. Lê por gentileza, Priscila. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Olha só, então Deus, ele deve estar em primeiro lugar. Então a gente não deve amar ninguém, né, mais do que Deus. Mas aí nós temos também que a Bíblia nos demonstra que em segundo lugar do nosso amor vem a nossa família. Família aqui eu digo nosso pai, a nossa mãe e os nossos filhos. Entendeu? Então há uma responsabilidade aqui na família maior do que qualquer outra coisa. Por exemplo, se você vai comprar comida, você precisa alimentar. Primeiramente você vai alimentar a sua família. A sua família está acima da responsabilidade de qualquer outra pessoa. Né? Então é uma responsabilidade, um dever seu. Você vai alimentar os seus filhos. Né? Você vai educar principalmente os seus filhos. Você vai cuidar e proteger principalmente dos seus filhos. O pai e a mãe ali. Então a família, depois de Deus, ela tem prioridade em tudo. Então você nunca vai deixar. Em que sentido que eu estou falando? Por exemplo, você vê alguém com necessidade. Você não vai tirar da boca dos seus filhos para dar para outra pessoa. Até de nós, né, vamos supor que a gente é uma pessoa que não tenha filhos. Ou você é uma pessoa solteira, não é casada ainda, não tem problema você tirar da sua própria boca. Você está considerando uma pessoa até maior que você. Eu passo fome, mas você come. Mas aí a gente não pode fazer quando a gente tem família. Tirar da boca dos filhos para dar para alguém. Né? Ou implicar, prejudicar a sua família em prol de outra pessoa. Quando você vai emprestar dinheiro, por exemplo, você tirar o dinheiro da conta, da luz, da água, que para a sua família, para o seu lar, para emprestar para alguém, ou às vezes doar para alguém, e você está sendo prejudicado. Então é nesse sentido. Tanto que está escrito lá, para vocês verem lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha só. Então a gente tem que ter cuidado, primeiramente com a família. E olha só, daí depois da família. Beleza. Família é a nossa prioridade. Aí quem que vem em terceiro lugar?
vem os nossos irmãos. E irmãos aqui, ó, gente, não é questão de irmãos de sangue, mas irmãos na fé. A Bíblia chama de domésticos da fé. Que está escrito lá, Gálatas capítulo 6 e 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos na fé, que são os nossos irmãos na fé, aqueles que compartilham da mesma fé que nós. Se você tem, por exemplo, uma cesta básica e você sabe lá que o teu irmão, que é teu irmão na fé, compartilha a tua mesma fé, ele precisa daquela cesta básica e tem outras pessoas que precisam também, que não fazem parte, não compartilham da mesma fé que você vai dar prioridade aos teus irmãos na fé. Aí sim, você podendo, você vai ajudar as outras pessoas. Então, a prioridade é nesse sentido. O que eu tenho aqui, eu preciso repartir as pessoas. Qual pessoa que eu vou escolher primeiro para repartir? Primeiro a minha família. Primeiro a minha família. Depois eu vou ajudar os meus irmãos, aqueles que compartilham da mesma fé do que eu. E depois eu vou ajudar as demais pessoas. Qualquer outra pessoa que precise da tua ajuda, você vai ajudar você tendo condições. Então, sempre quando a gente tem condições de ajudar, a gente vai ajudar todas as pessoas seguindo nessa prioridade. Eu vou fazer não é bíblico isso aqui, mas eu vou fazer um adendo do que eu acredito, que depois de você ajudar os teus próprios irmãos na fé, é importante que você vai escolher aqui, em quarto lugar, você pode escolher aquelas pessoas que são recíprocas. Por quê? Esse não faz sentido para você. Você tem lá um conhecido, um vizinho, você tem um vizinho, você tem que não compartilha de repente da mesma fé do que você, não faz parte da sua família e às vezes você não tem um laço de amizade muito grande. Mas já tem um vizinho, você conhece, e sempre que você precisa ele te ajuda. Sempre ele está te socorrendo. Então, na hora que ele está precisando de ajuda, eu acho que você deve dar prioridade para ele, além das outras pessoas depois. Que você não conhece, que você nunca teve um relacionamento. Então, por quê? Porque ela é uma pessoa recíproca. Aqui, coloquei errado. A reciprocidade. Então é importante a gente... isso demonstra uma questão de gratidão também. Se uma pessoa sempre te ajuda, é justo, na hora que ela precisar, você dá prioridade para ajudar ela. E depois você podendo, aí é um adendo meu que você ajudar as demais pessoas. E a questão de reciprocidade, até a gente pode colocar aqui em questão de amigos, Pessoas que são amigos também, que sempre ali, às vezes não compartilham a mesma fé que você, não faz parte da família, mas é um amigo. Não sei se a gente poderia colocar na questão da família também, os irmãos na fé, mas amigos assim, que sempre estão ali te apoiando, te ajudando, e a hora que ele precisar, eu acho que é justo a gente dar prioridade para essa pessoa. Então é importante nesse sentido a gente lembrar, a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, sim. E próximo é qualquer pessoa, até aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que quer o seu mal, você deve amar ela. Amar no que sentido? Você quer o bem dela. O dia que ela precisar, você vai cuidar dela, você vai dar proteção para ela, você vai respeitar ela, vai ser justo com ela, vai socorrer essa pessoa se precisar. Nunca vai desejar o mal dessa pessoa, independente do que ela fez. Mas sempre lembrando também de colocar essa prioridade. Se a tua família está bem, se os teus irmãos na fé, você está ajudando, as pessoas que são recíprocas, então você pode ajudar, você vai também ajudar essas demais pessoas. Certo? Ficou claro? Então nós encerramos a nossa aula por hoje. A aula que vem, nós vamos falar
de como lidar com pessoas difíceis, que não é fácil, né? A gente vive em sociedade, como nós vimos um pouco nessa aula, vários tipos de pessoas, e nós vamos encontrar as pessoas que são difíceis de se lidar. Né? E como que nós fazemos para tratar essas pessoas? É o que nós vamos conversar um pouco mais na aula que vem. Deus abençoe a todos e nos vemos até a próxima aula.